Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e nesse vídeo eu estarei abordando o tema: qual a diferença entre o sonho e o pesadelo? Porém, antes de falar sobre esse tema, eu gostaria de lhe fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Se tem um comentário, se tem um sonho, quer que eu interprete, escreva para mim. Terei enorme prazer em responder. Respondendo de forma simples e objetiva, qual a diferença que existe entre o sonho e o pesadelo? O sonho é quando nós somos alertados de forma branda sobre algo que nós precisamos entender, precisamos saber e que possivelmente acontecerá, se nós não mudarmos a nossa maneira de agir naquele momento. Já o pesadelo é quando nós temos um perigo iminente que vai acontecer se nós não mudarmos a maneira de agir, se nós não tomarmos algumas providências. Então, neste sentido, ele é mais impactante. O pesadelo chama mais atenção, ele vem com mais impacto. É mostrado uma cena forte, que chame a atenção. Então, quer dizer, você nesse momento precisa saber, você precisa entender que existe um perigo iminente. É neste sentido que existe a diferença entre o sonho em que nós somos alertados de forma branda, como se fosse uma parábola. Se nós pegarmos a Bíblia e formos estudar uma parábola da Bíblia, nós vamos ver que é muito semelhante ao sonho. A diferença existe que a parábola, nós vamos ler a parábola para entender a leitura. E no sonho nós vamos viver a cena. Nós vamos ser apresentados como um filme. E mesma coisa o pesadelo. Também é como uma parábola. Só que às vezes o pesadelo, ele mostra aquela cena em que nós temos um problema. Exatamente o problema que vai nos trazer complicação. Uma inimizade, uma situação de conflito, ou a traição de um amigo. É uma cena, é um impacto, é um pesadelo. Mas é algo que nós precisamos saber com urgência, porque é um perigo eminente. Este é o pesadelo. Mas para nós entender melhor, eu vou buscar na Bíblia o que a Bíblia nos fala sobre o sonho e sobre o pesadelo, para nós entendermos de forma mais explícita, mais clara. Então tem no livro de Jeremias, no capítulo 6, versículo 17, diz: Deus fala através de Jeremias assim: Coloquei sentinela junto de vós, ficai atento ao som da trombeta. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus sabe o que acontece com nós. E Ele vai nos alertar quando nós estamos equivocados ou algo nos ameaça. E como é que Deus vai nos alertar? É através do sonho. Aqui está muito claro. Muito claro. O sonho, o pesadelo é quando Deus fala com nós. E também na Bíblia está muito claro que nós devemos acreditar sim que o sonho, o pesadelo é quando Deus está nos alertando. Está no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 13 a 19. E está muito claro, mostrando que é Deus que nos fala. É Deus nos orientando de uma forma branda ou mais forte. Depende como é a situação que nós precisamos, a urgência que nós temos em saber. E na Bíblia está escrito assim: Ora, por que o acusas de não dar nenhuma resposta a teu discurso? Pois Deus fala de uma maneira e de outra, e não prestas atenção. Por meio dos sonhos, das visões noturnas, quando um sono profundo pesa sobre os humanos, enquanto o homem está adormecido em seu leito. Então abre o ouvido do homem e o assusta com suas aparições, a fim de desviá-lo do pecado e de preservá-lo do orgulho, para salvar-lhe a alma do fosso e sua vida da seta mortífera. Pela dor também é instruído o homem em seu leito, quando todos seus membros são agitados. Então, nesse texto, nós vemos em que um amigo de Jó está mostrando para ele por que ele tem problemas. E a lição serve para nós também. Por que nós temos problemas? Porque nós acusamos que Deus não escuta nossas orações. Todas as vezes que nós temos problema, nós somos alertados. É nós que não prestamos atenção. Todo dia nós sonhamos, praticamente todo dia nós sonhamos. Deus nos alerta diariamente.
sobre o nosso problema que estamos enfrentando naquele momento. Isso é um sonho. O pesadelo, então, é quando nós precisamos com urgência saber de algo que vai acontecer. Muitas vezes é mostrado realmente aquilo que vai acontecer. E aquilo é impactante, porque na vida, se acontecer, vai ser impactante. É algo grave. Então nós chamamos, é um pesadelo. Mas é um pesadelo que nós viveremos na vida real se nós não mudarmos a maneira de agir ou não entendermos qual é o sentido daquele perigo. Agora, para nós entendermos o que é um pesadelo, o que a Bíblia fala sobre o sentido de um pesadelo, eu vou apresentar uma passagem bíblica no livro de Jó, porque Jó, na Bíblia, é o único que não aceita a orientação de Deus através do sonho. É o único personagem bíblico nesse sentido. Ele não aceita a orientação de Deus através do sonho. Então ele tinha pesadelo, porque Deus, antes de acontecer, sempre vai alertar. Então Jó tinha pesadelo. E vamos ver o que ele dizia sobre os pesadelos que ele tinha. E Jó estava sendo alertado dos grandes catástrofes que lhe aconteceria e que realmente aconteceram. Ele perdeu toda a família, todos foram mortos. Em tempo de guerra, Jó morava na cidade de Ur, na região de Ur, e todos seus filhos foram mortos na guerra. Perdeu todos os seus bens. Jó ficou doente. Por esse exemplo, nós podemos entender por que nós temos pesadelo. É um perigo, é algo que vai acontecer, que está iminente, é certeza que vem. E Deus, através de um pesadelo, quando todos os nossos membros são chacoalhados, chamando a atenção, dizer, preste atenção que vai acontecer se você não tomar as providências necessárias, porque quando nós sabemos, nós entendermos de um perigo, que ele existe, que ele é real e que ele vai acontecer, tem como evitar. No caso de Jó, ele teria como evitar, ele teria como ter fugido, era a guerra que se aproximava. Jó poderia ter fugido, mas ele teimou em não aceitar a orientação e chamava o pesadelo de tortura. Vamos ver aqui no livro de Jó, o que Jó falava sobre os pesadelos que ele tinha. Está no livro de Jó, capítulo 7, versículo 12 a 15. Porventura sou eu o mar ou um monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser, consolar-me-á meu leito, e a minha cama me aliviará, tu me aterrarás com sonho, e me horrorizarás com visões. Preferia ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Jó diz assim, eu prefiro a morte do que meus tormentos. Qual era o tormento que ele estava falando? Eram os pesadelos. Ele preferia a morte do que viver aquilo que estava no pesadelo. Ele não aceitava aquela orientação. Ele entendia que aquele pesadelo era o prenúncio de algo muito grave contra ele. E ele dizia, então, prefiro morrer do que isso acontecer. Mas ele não tomou providência. E realmente aconteceu. E no início da leitura a gente vê que Jó diz assim, quem sou eu para você me pôr um guarda contra mim? Ele entendia que Deus sabia todos os seus pecados, que Deus sabia o que ele fazia. E isso ele não aceitava. Porque ele não aceitava ser observado. Alguém invisível ao seu olho saber o que ele estava fazendo. E nós vemos anteriormente no livro de Jeremias que Deus disse, coloquei uma sentinela junto de vós. Exatamente como Jó também falou. Quem sou eu para ter me posto um guarda junto de mim? Então nós temos que prestar atenção sempre. Quando nós temos um pesadelo, é o prenúncio de algo muito grave que nós podemos evitar. Nós temos que entender, então, que o sonho é quando é algo que nós precisamos entender. De algum equívoco que nós estamos cometendo, ou de entender a outra pessoa, ou saber que tem outra pessoa que poderá nos prejudicar, mas não tão gravemente. É apenas algo para o nosso dia a dia, para nós estarmos cientes do que estamos fazendo ou do que está acontecendo com nós. E nós entendermos, quando tivermos um pesadelo, que é algo urgente, que nós precisamos entender com urgência.
Pois bem, eu espero que com essas explicações você consiga entender quando você tem um sonho e também quando tem um pesadelo. Importante lembrar, quando nós classificarmos um sonho como pesadelo, que nós vamos entender imediatamente qual é esse sonho, porque ele é muito impactante. Precisamos entender, analisar os acontecimentos que nós estamos vivendo naquele momento e prestar atenção, porque algo grave poderá nos acontecer e nós temos possibilidade de evitar. Se tiver uma dúvida, escreve para mim, deixa seu comentário. Se tiver um sonho, quer que eu interprete? Escreve para mim, terei enorme prazer em responder. E volto a convidar. Se inscreve nesse canal se não inscreveu, ajuda a divulgar. É muito importante. Vamos divulgar uma nova maneira de entender o sonho. Obrigado.